capítulo 7. Nós vamos ler, irmãos, do verso 10 até o versículo 15. Desculpa, até o 16, particularmente. Do 10 até o verso 17. O verso 16, ele encerra uma sessão, o 17 começa uma outra sessão que nós vamos explorar a partir do próximo domingo. É uma sessão mais longa, nós vamos dividi-la em duas partes menores, a fim de podermos tratar dos temas que são bem complexos nessa sessão, certo? Então nós vamos ler até o verso 16, como eu disse no primeiro momento, do verso 10 ao 16. Todos prestem atenção no que diz a palavra de Deus, a palavra autoritativa do Senhor. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Bendito Deus, quando abrimos a tua palavra, que é poderosa para discernir os nossos pensamentos e mudar a nossa alma plenamente. Nós não estamos diante de palavras de homens, nós estamos diante da tua palavra. Então, bendito Senhor, fala ao nosso coração, revela a tua glória, a tua igreja. Ensina-nos as verdades que libertam, as reveladas na tua palavra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você imagina, irmãos, como é difícil tratar de um tema na igreja tão complexo como o conceito do divórcio. Esse é um tema tão complexo porque a sociedade que nós vivemos, ela tem um amor, um apego pelo divórcio, pelo fato de amar o prazer e amar o amor, não a Deus acima de todas as coisas. Então é normal e comum você ouvir alguém dizer: eu me separo porque eu busco incessantemente um amor, como eu não encontrei ainda, eu vou terminando e me divorciando até encontrar o amor. O amor pelo amor, ou a idolatria do amor, tem sido hoje uma causa profunda para o divórcio. Mas, por outro lado, você tem um conceito estranho no meio da igreja. Por exemplo, John Piper, um homem de Deus, um homem que ensina coisas gloriosas, ele defende claramente, não é, que em nenhum caso você pode casar de novo tendo se divorciado. E esse é um tipo de argumento, não é, em que ele não entende que não possa haver divórcio. Ele acha que pode haver divórcio, mas não pode haver novo casamento. E aí uma leva de pastores jovens entram nesse argumento e seguem. Isso é completamente antibíblico e antipastoral até. Como é que você imagina de um jovem que recém-casado, em que um dos cônjuges abandona o lar e vai embora de modo irreversível, e então ele vai ter que viver para sempre ali e lidar com o seu próprio instinto, uma vez que ele casou por necessidade até. Lembra que Paulo disse: é melhor casado do que viver abrasado? E aí você, até de modo não pastoral, você
coloca sobre a mente das pessoas uma obrigação que Deus não colocou e uma culpa que Deus não colocou. Há uma frouxidão muito grande para o divórcio nos nossos dias, e há uma posição tão distante do pensamento bíblico e pastoral que leva as pessoas a acreditarem que o divórcio e o novo matrimônio não é possível em nenhum caso. Nós temos aqui diante de uma realidade inequívoca. Paulo está tratando desse tema, você pode ter certeza disso. Mas ainda há uma problemática a mais acrescentada a isso. Lembre-se quando Israel volta do cativeiro babilônico e aqueles israelitas que casaram com mulheres pagãs, eles foram obrigados a se divorciarem delas. Então Paulo, agora olhando para a igreja, ele está dizendo à igreja algo que precisa ser melhor compreendido. Primeiro, como no mundo pagão, onde duas pessoas que não conhecem a Deus, uma é salva e outra não, como eles devem viver? E consequentemente os seus filhos, como é que eles são tratados? Eles eram ímpios, Deus salvou o marido, não salvou a esposa, ou salvou a esposa e não salvou o marido. Como eles são tratados e como eles devem viver? Então, imagina que entre eles era ordenado, imagina os judeus dizendo, os judeus que estavam na igreja falavam, vocês devem se apartar do pagão. Então os judeus ali na igreja estavam afirmando, se você é casado com uma pessoa e você foi salvo e ela não teme a Deus, então ela tem que ser essa pessoa que não é crente, ela não pode estar casada com você, então o crente precisa abandoná-la. O crente tem que abandoná-la, o crente tem que deixá-la. O apóstolo Paulo, ele vai exatamente tratar desse ponto aqui. Então ele dá um princípio geral, veja irmãos, um princípio geral. O ponto em questão e a dificuldade desse texto repousa no fato de que as pessoas tendem a confundir a maneira como Paulo lida com o assunto no capítulo. Como se ele estivesse falando da mesma coisa nos versos que se seguem. Ele está falando do mesmo tema, mas ele subdivide o tema. Primeiro ele dá uma verdade geral sobre casamento. Depois ele lida com um caso particular. O problema é que as pessoas querem ler o caso particular com um princípio geral. Veja só que se não é exatamente isso que está posto no texto. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz, olha, voltemos lá para o verso 10. O apóstolo Paulo diz exatamente assim, verso 10 do capítulo 7. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aqui é o princípio geral do casamento. Agora veja no verso 11, ao mais, digo eu. Paulo aqui não está em nenhum momento dizendo que ele vai ensinar algo contrário ao evangelho. Ele vai lidar com algo que não foi dito expressamente por Cristo nas suas palavras, mas que é inferido das Escrituras. Perceba como é glorioso esse tema. É assim que a nossa confissão diz, a doutrina ela não é apenas aquilo que é expressamente declarado, mas o que é logicamente deduzido das Escrituras, e você tem aqui uma dedução lógica de Paulo, que eu passo a ensinar para vocês agora. Só que é muito mais do que uma dedução, porque alguém pode pensar que Paulo está dizendo, digo eu, então não é o Senhor, isso não é inspirado, ao mais digo eu, não o Senhor. Como é, então, o que eu estou dizendo não é inspirado? É só você correr comigo no mesmo capítulo 7, verso 40. No final do seu argumento ele diz assim, no verso 40 do capítulo 7, são essas palavras do apóstolo Paulo. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Ele continua tratando do casamento, a gente vai lidar com vários temas. Segundo a minha opinião, penso que também eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus.
eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo Espírito. O mesmo Espírito que inspirou é o Espírito que inspira Paulo. No final do seu argumento, ele vai trazer à tona um conceito claro de que ele é também inspirado. A grande diferença que está sendo colocada no texto não é um pensamento de Cristo contrário ao pensamento de Paulo, é o pensamento de Paulo aplicado a uma circunstância onde Cristo não tratou abertamente, mas a palavra dele, ela é expandida para aquilo que Paulo aplica agora. O mesmo Espírito vai conduzir a igreja a esse entendimento. Qual é o princípio geral que está posto aqui? Aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Não há, irmãos, a não ser aquilo que ele vai tratar agora, que é a deserção, o abandono, não é? E aquilo que é tratado em Mateus, no capítulo 5, de capítulo 19, como sendo o adultério, a prostituição. Essas são as duas causas bíblicas para o divórcio. Entenda, é importante nós frisarmos aqui o que a nossa confissão de fé, eu queria que você prestasse bastante atenção, irmãos, no que a confissão de fé fala, e é importante isso, apenas para que você entenda, lá no capítulo... Só um momento, por favor, que deu uma... Confissão de fé de Westminster. Só um momento, por favor. Tinha separado aqui, ela pulou um pouco, mas já acho. Um segundo só. Capítulo 24 da Confissão de Fé, do matrimônio e do divórcio. Veja o que a Confissão de Fé diz, por favor, quando trata, não é, no parágrafo 5º e 6º da confissão do capítulo 24. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente, não é lícito propor divórcio, e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. E aí o 6º parágrafo: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir em seu próprio caso. Ora, então, duas coisas importantes são firmadas aqui. A confissão declara abertamente, apenas 2 casos são possíveis: o adultério e a deserção, e que é o abandono, de tal maneira que nem a igreja, nem o magistrado civil pode mudar aquilo ali, certo? E aqui é um ponto, mas não é um julgamento do indivíduo, é um julgamento da igreja ou do próprio Estado, entende? Não fica a meu critério decidir, eu vou me divorciar sem um processo bíblico. Por que esse é um ponto importante? Porque Paulo, primeiro, ele estabelece um padrão do que é casamento. Ele diz, não pode divorciar dessa forma. Se você se separar do seu marido, você não pode casar de novo, se não for por aquilo que ele vai descrever a partir daqui. Se você abandona o seu marido, ou se você abandona a sua esposa, porque você acordou e não gosta mais dela, porque você diz que tem incompatibilidade agora, que você descobriu que não tem mais condições de viver com ela, por alguma coisa que você não gosta da maneira dela falar, dela se vestir, ou dela andar, ou dela se maquiar, e você acha que não gosta mais dela. E aí você vai se divorciar. Paulo diz, se você fizer isso,
você só tem duas saídas. Não se separe. Se você vier a separar, que não se case e que se reconcilie com seu marido. Só tem essa saída para você. Você acreditar que pode dissolver o matrimônio simplesmente por gosto pessoal. A Escritura não dá fundamento para isso. Então esse é o princípio básico e fundamental que ele estabelece aqui. Certo? Não há como fazer dessa forma. Então ele vai tratar agora da exceção. O que é exceção? Aí ele diz no verso 11, no verso 12: aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E ele vai e mostra o caso contrário também. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Não deixe o marido. Então ele faz duas declarações, uma que Cristo faz, outra que ele faz nesse caso particular. O que Cristo faz é, no princípio geral, não pode haver divórcio, agora ele vai lidar com o particular. Qual é o particular? O ponto aqui estava se dizendo na igreja de Corinto, que quando alguém era salvo de uma família pagã, aquele que era salvo deveria deixar o incrédulo. Ele está dizendo, não deixe. A salvação não nos dá base para o divórcio com o incrédulo. A redenção, o novo nascimento, não nos dá base para dissolver matrimônio com o incrédulo. Isso não é suficiente à luz da Escritura Sagrada, em hipótese alguma. Nesse caso, então, Paulo, ao afirmar isso, ele está quebrando o argumento central com uma declaração central. Como era no Antigo Testamento, os judeus estavam dizendo, se você é crente e ela não é, deixe. Paulo diz, não pode. Então, se ela consente em morar com você, ou se ele consente em morar com você, não o abandone, não a abandone. Não deixe o marido. Você percebe como o casamento ele precisa ser harmonioso, até mesmo num conflito como esse, como ele precisa de paz, e como ele parece ser indissolúvel nesses termos. E como é sério o matrimônio. Nem a fé, nem gosto pessoal é motivo para o divórcio, segundo as Escrituras Sagradas. Mas por que, irmãos? Por que não é motivo para o divórcio? Paulo, então, vai me dar alguns argumentos da razão disso. Ele dá, vamos só recapitulando, ele dá a base central, é o que Cristo ensina sobre matrimônio, não pode haver dissolução. Ele trata agora daquilo que é peculiar à igreja de Corinto, ele está tratando de um caso. Então ele faz uma declaração contundente contra o que estava sendo ensinado na igreja, e agora ele vai me dar as razões do seu argumento, da sua declaração. Qual é a primeira razão que ele dá? Veja o verso comigo. Porque, veja aí, isso nos ajuda muito bem, né, no fluxo do texto. O verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, o primeiro grande argumento. Por que se deve divorciar segundo os judeus? Porque eles são impuros. E sendo impuros, eles não podem conviver com os puros, com aqueles que são santos. Então Paulo está dizendo, veja só, ele adentra os detalhes para mostrar como é que eles podem ser santos se eles são ímpios. Aí ele mostra que é santificado pelo cônjuge. Veja o detalhe do texto.
por ele estar nesse relacionamento, e ele deseja viver com ela, ou viver com ele, sendo incrédulo, ele é santificado por aquele que é santo. Lembre-se que o ponto em questão aqui, lembre-se que a carta de Paulo aos Coríntios, ela começa dizendo aos santos na igreja de Corinto. Então, quem são os santos na igreja de Corinto? O que Paulo, e é interessante notar, e a tese paulina aqui nesse caso, é que essa santificação, eu ouvindo um sermão do John MacArthur Jr. sobre esse texto, não é? Ele vai dizer, o argumento dele é bem interessante, não é? Obviamente ele vai ser contra o batismo infantil pelos seus princípios básicos, né? Mas o argumento dele é bem interessante. Ele vai dizer assim que onde o crente se encontra, tudo é santificado, né? Por exemplo, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então, o mundo é preservado por causa da igreja. Ele cita o caso, por exemplo, de Abraão, quando Ló estava ali em Sodoma e Gomorra, e diz: se tiver 50 justos, 40 justos, 35 justos, 30 justos, então Deus não iria destruir aquele lugar por causa dos justos. E há um aspecto geral nisso, em que onde a igreja do Senhor se encontra, há uma preservação natural daqueles onde eles estão. Por outro lado, o argumento ele é aparentemente sólido, mas ele tem para mim uma falha no meu entendimento por uma razão, porque aqui não é simplesmente eu morar numa cidade como um cristão, eu conviver dentro de um pacto com alguém, com um casamento, uma família. A preocupação aqui de Paulo não é necessariamente provar que o marido é santificado nos termos de que agora ele pertence à igreja de Cristo, mas para provar qual a situação dos filhos. Porque essa é a questão dos judeus, entenda, eles não eram circuncidados, e no momento da circuncisão eles se tornavam santos ou puros. Eles eram circuncidados porque eles eram puros. Entenda, a raiz era boa, a raiz era correta, então o fruto era correto. Eles procediam de pais que temiam a Deus, consequentemente os filhos pertenciam ao pacto. Era essa a razão do seu argumento. Como é então que os filhos ficam nessa situação? Porque dentro da estrutura judaica, a família é casada, é estruturada dessa maneira. Como os filhos então ficam no caso onde o marido é crente e a esposa não é, onde a esposa é crente e o marido não é? E aí Paulo vai dizer que os filhos seriam impuros, mas agora são santos, ele diz. Veja o texto comigo, que aí é o segundo argumento que é conclusivo quanto a isso. Ora, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Você sabe como era que um judeu, e aqui entende o discurso judeu, né? Os filhos, ele recebia o sinal porque eles eram justos, eles eram santos, pertenciam à raiz de Israel. E como é que agora eles vão receber um sinal? Como receber um sinal da aliança agora? Como é que justifica o filho de um casal que o marido é crente, a esposa não é, a esposa é crente, o marido não é? Como fica a situação deles na igreja? Paulo diz, eles são santos. Você conversando com algum irmão, né? Tive a oportunidade de conversar com Jim Elliot, que é um batista famoso, pregador, né? Uma vez participei de um congresso com ele em Moçambique, e foi bem interessante porque na hora do almoço ele tentava me convencer da necessidade de não batizar os nossos filhos, né? Era bem interessante conversar com o irmão batista nesse contexto, é muito interessante, uma conversa boa por sinal. E o argumento dele era esse, ora, ele dizia para mim, veja, como pode aqui nesse caso a mulher sendo incrédula ou o marido incrédulo, eles são santificados, então por que não batiza o incrédulo porque ele é santificado? Assim como vocês vão batizar os filhos? Por uma razão simples, o argumento de Paulo aqui não é em nenhum momento provar que ele é santo no sentido de coração, assim como a criança não é santa no coração,
mas ela pertence ao pacto. O grande ponto é, ela é retirada do uso comum, ela é separada. Assim como o incrédulo que quer conviver com o crente, ele é separado também. Mas o adulto, ele não recebe sinal porque pertence ao pacto se não declarar com seus lábios. Ele precisa crer e confessar. A criança, ela pertence ao pacto porque ela nasce dentro do pacto. É assim que os nossos filhos recebem um sinal do pacto, porque nascem na estrutura do pacto. No capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, veja, entenda, irmãos, por que a questão do santo é tão importante. Verso 1 e 2, ele diz: ora, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, veja, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e deles, chamados para ser santos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, aos santos. Ele diz, a igreja aos santos. Aí o argumento de Paulo é, doutra sorte os vossos filhos não seriam santos. Ele está dizendo, eles pertencem à igreja. Para justificar aquilo que ele está defendendo no seu argumento central. Digo eu, não o Senhor. Digo eu, não o Senhor. No argumento de Paulo. Se o incrédulo consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. No convívio da esposa. Isso é o primeiro ponto, irmão. Isso aqui não é o argumento de Paulo para justificar casamento misto, certo? Porque casamento misto é condenado claramente na Escritura Sagrada. Nós estamos falando de um contexto de um mundo grego, onde o evangelho é pregado e famílias são salvos pela metade, onde o marido é salvo, a esposa não, onde a esposa é, o marido não. É nesse contexto que ele está escrevendo. E para explicar como os filhos pertencem à igreja, ele está argumentando dessa forma. O argumento é, não pode separar, em momento algum, o primeiro ponto e o ensino geral das Escrituras. Mas nesse caso em particular, ele está dizendo, se o incrédulo, não é porque ele é incrédulo que pode separar, o crente não se aparta do incrédulo porque ele é incrédulo. Se o incrédulo quer viver, precisa viver com ele. E se viver como ficam os filhos são santos, porque agora ele é santificado pelo convívio do crente. E agora eles pertencem à igreja de Cristo. É por isso que no batismo infantil, você é exigido na igreja que o pai e a mãe sejam crentes no Senhor, ou um dos cônjuges. Ou o pai ou a mãe pode ser. Se só a mãe for crente, ela pode batizar o seu filho. Se for só o pai crente, ele pode batizar o seu filho, sua filha. Esse é o princípio que a Escritura defende. Agora, ele vai entrar para o argumento da razão do divórcio. Veja agora na sequência do texto, irmãos, acompanhe comigo o argumento do verso 15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Mas se o descrente quiser apartar-se. Você sabe de um caso que não houve decisão de apartar-se? Sabe, Timóteo, vou dar um exemplo prático para os irmãos de Timóteo com respeito ao batismo, para você entender o que está acontecendo aqui. Lembra que Timóteo, ele era filho de um pai grego e a mãe judia. A mãe era temente a Deus.
e ele foi circuncidado por causa da sua mãe. Ele pôde ser circuncidado por causa da mãe, apesar de ter a ascendência da parte do seu pai grega. O que significa dizer é que esse conceito já era aplicado pelo apóstolo Paulo em alguns casos. Ele recebeu o sinal, tendo apenas um dos cônjuges temente a Deus. Ele aprendeu com a mãe e com a avó, tanto é que Paulo vai falar nisso na sua carta a Timóteo. Isso mostra a relação praticada pelo próprio apóstolo Paulo na sua própria história. Agora, quando ele adentra o caso específico da razão do divórcio, ele diz: mas se o incrédulo não quiser viver, que se aparte. Aí ele se separe. Irmão, seria estranho se Paulo estivesse falando exatamente a mesma coisa que o verso 11 está dizendo, que é um argumento todo traçado para dizer a mesma coisa que o verso 11 está dizendo. O que é que o verso 11 está dizendo? O verso 10, melhorzinho, está dizendo: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se, porém, ela vier a separar-se, que ela se case, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Então, se essa é uma verdade que é para todo o caso aqui, Paulo não teria sentido em argumentar tanto para poder dizer a mesma coisa do final. Ele está tratando de um outro caso. Daí, ele não conclui como o verso 10 e 11, ele diz: vocês não estão mais debaixo da servidão. Veja o verso 15, a linguagem é clara: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Entende aqui? Irmão e irmã aqui é o crente, é a linguagem paulina para os que pertencem à igreja de Cristo. Nem um irmão, nem irmã. Se o incrédulo quer apartar-se, você não pode se apartar por ser crente e o outro incrédulo, mas se o incrédulo quiser apartar-se, que se aparte. E esse divórcio, então, diz o texto sagrado, Paulo utiliza a linguagem: em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Neste caso, você não está sujeito mais a esse princípio de que você tem que reconciliar com ele, que você não pode se casar de novo. O princípio é você não estar mais sujeito àquilo que está posto como um princípio básico do verso 10 e 11. Agora você está livre. Não foi você que buscou apartar-se, foi o incrédulo. E como isso é tão interessante, porque você imagina um casal onde o marido é crente, ou a esposa é crente, e o cônjuge não é crente. O incrédulo, ele vai ter dificuldade. Veja, se ele for pagão, a sua maneira de adoração, ele rejeita o modo de adoração da esposa ou a esposa do marido. Ela não aceita a adoração ao seu Deus. Ela tem problema dele orar na hora da refeição. Ela tem problema que os seus filhos sejam treinados no temor do Senhor. Ela tem problema com a verdade. É por isso que o incrédulo naturalmente vai se apartar, não é o crente. Porque parece que o argumento do verso 16 é mais positivo do que negativo, como muita gente lê. O verso 16 diz assim: pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Você entende? Ele tentou. Por que ele vivia com ela? Com o objetivo de tentar ganhá-la. Veja que Pedro fala na carta: ganhe em silêncio o teu marido que não conhece a palavra. Ganhe em silêncio. Mas se ele não suportar a verdade, ele vai se apartar. O objetivo do crente não pode ser distinto para com um cônjuge que não teme a Deus, como para o mundo que não conhece a Deus. É vê-lo aos pés de Cristo. Mas se o incrédulo quer apartar-se, eu não tenho como fazer. Eu não sei como ele poderá ser salvo.
Eu não sei como vou ganhá-lo, então eu preciso deixá-lo ir. Eu não posso mantê-lo com o objetivo de salvá-lo se ele deseja apartar-se. Que se aparte. A parte inocente está livre. Ela não está mais debaixo da servidão. Ela não está mais condenada. E aí o texto diz, a palavra paz, ela tem um sentido importante aqui. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. A paz foi estabelecida. Porque o atrito que existia era insuperável. A distinção era insuportável para o incrédulo. Não estou falando do caso da mulher que tem um marido incrédulo e quer ganhá-lo por meio de falar muito. E quer falar toda hora, e toda hora quer falar do Evangelho, e toda hora. Pedro chega a dizer isso à mulher: ganhe o seu marido em silêncio. Mostrando o espírito, uma mulher convertida, uma mulher que teme a Deus do modo como você vive, no seu coração quebrantado, não no falar inútil. Mas mesmo no silêncio, a guerra no coração daquele que não teme a Deus é grande. Nós somos chamados a amar os nossos inimigos, mas aqueles que não conhecem a Deus, eles odeiam a igreja de Cristo. E não pense que será diferente dentro de um casamento dessa forma. Não pense que será diferente de um casamento estabelecido dessa forma. 2 princípios básicos são ordenados nesse texto. O divórcio não pode acontecer em qualquer circunstância como a nossa sociedade estabelece. Ela não pode acontecer em qualquer circunstância como a nossa sociedade estabelece. Ela não pode acontecer por critério individual, pessoal, de membros da igreja. Ela precisa acontecer com um julgamento, com um tribunal eclesiástico. É muito comum pastores que caem em algum pecado e querem se separar da sua esposa, tentarem fugir de toda forma dos tribunais eclesiásticos, por meio de amizade. Qual o ponto disso? É que ele é aquele que condena, ele é aquele que julga, ele é o advogado, ele é o juiz. E ele diz: a minha esposa é culpada, ou a esposa diz: o meu marido é culpado e eu estou saindo. Isso não traz glória a Deus, isso não traz glória ao Evangelho. Porque se há culpado, ele precisa ser tratado, disciplinado, para que ele seja restaurado. Esse é um ponto fundamental. Mas não pode haver divórcio por qualquer causa. Se a mulher ou o marido quiser separar, não se case, que restaure o seu casamento. Mas num caso particular que Paulo estabelece aqui, as razões são colocadas no porquê e como se deve fazer. E como justifica viver como um incrédulo casado. Porque os filhos, que é o fruto do casamento, são santos, pertencem à igreja, recebem o sinal do pacto. Isso justifica, diz o apóstolo Paulo. Se não fosse assim, se os nossos filhos não fossem santos, certamente não haveria possibilidade de um relacionamento, nesse caso, com um incrédulo. Com um incrédulo. 2 incrédulos, Deus salva a mulher e não o marido, ela deveria então abandoná-lo imediatamente. Como os filhos são santos, eles permanecem. Essa é a razão do argumento, esse é o fundamento do argumento. Eles permanecem. Nós somos chamados para ter paz, viver em harmonia. É que o texto diz. Mas o que significa, irmãos, por que é tão caro na revelação bíblica o matrimônio? Por que é tão caro o matrimônio na revelação bíblica? Eu queria que você entendesse por que a palavra paz é usada no texto e por que a palavra harmonia, em termos
da paz no casal é importante? Por que se separar que restaure? Por que só nesse caso pode haver divórcio? É porque Deus chamou o homem e a mulher para viverem em paz dentro da sua casa. Dentro da sua casa. O que é requerido até aqui, que nós estamos entendendo na revelação de Paulo aos Coríntios? É necessário haver amor conjugal dentro do matrimônio. Eles devem amar um ao outro com amor especial. É amor que não pode ser comunicado a outro. Tem mulher que ama mais os filhos do que ao próprio marido. É estranho, porque o amor da esposa para com o marido é diferente do amor para com seus filhos. Tem pessoas que amam muito mais os seus próprios filhos do que o marido, como comunicando um amor distinto. Os seus filhos vão casar. Meu primeiro casou ontem. Aí eu cheguei em casa, vi o copo com o nome dele, Paulinho. Ele já não vai estar lá mais. Já foi para a casa dele, com a esposa dele. Depois vão vir os meus filhos, meus 2 outros, se o Senhor me permitir ver isso. Vão ficar apenas 2, eu e a minha esposa, se o Senhor nos der vida. Começamos nós 2 e vamos, se Deus permitir, terminar nós 2. Eu não posso comunicar esse amor ao outro. É só meu cônjuge. Vai chegar um dia que meu filho vai amar uma outra mulher com um amor diferente que ele ama a sua mãe. Ele vai sair de casa. O homem, quando sai de casa, ele deixa a sua esposa e peca. O filho, quando sai de casa, ele é abençoado por Deus. Deixa a tua casa, deixa teu pai e tua mãe e una-se à sua esposa. O marido, quando sai de casa, ele peca. Porque é outra relação. É outro sentimento. Ver meu filho ontem saindo de casa é uma sensação de dever cumprido. Eu disse só a ele, aquilo que talvez vocês vão ouvir agora. Eu disse a ele particularmente no quarto: eu espero que a graça que tem acompanhado a minha vida com sua mãe lhe acompanhe todos os dias. É o que eu desejo do fundo do meu coração, que a graça do Senhor lhe acompanhe todos os dias da sua vida. É o meu anseio. O Senhor disse que nós somos um só coração, eu e a minha esposa, e por isso devemos amar um ao outro mais do que pai, mais do que a mãe. Quando um homem sai de casa, ele olha para sua esposa, ele não pode amar o seu pai e sua mãe mais do que a sua mulher. Ele não pode ouvir o pai e a mãe mais do que a sua esposa. Ele precisa agora ter a consciência: eu sou uma só carne com ela, eu sou uma só carne com ela. Por isso os pais não se envolvam nos relacionamentos dos seus filhos de modo predatório. Deixe eles assumirem as suas responsabilidades. Eles são homens e são mulheres e precisam constituir família, precisam organizar sua vida. Isso é um princípio bíblico. Vocês vão destruir a sua casa se vocês não fizerem o que a Escritura ordena. Eu disse muitas coisas para o meu filho. Além da graça, eu disse a ele: você está saindo de casa agora. Você é o homem dessa casa. O que vocês decidirem como sua esposa, eu rogo as bênçãos de Deus sobre vocês. Eu estou aqui com sua mãe.
para lhe ajudar no que você precisar. Mas você é o cabeça da sua casa. Guie a sua família para Cristo. Eu não preciso. O casamento foi feito para que haja amor conjugal. O casamento foi feito para que você possa coabitar, para que você possa habitar junto. Isso compreende, irmãos, o uso da mesma casa, o uso da mesma cama, o uso da mesma mesa. Essa é uma obrigação tão necessária. É tão necessária. Thomas Boston, comentando esse texto de 1 Coríntios 7,15, ele diz assim: isso é tão necessário que a deserção voluntária, isto é, o abandono do lar, é pecaminoso. E se um homem, diz o seguinte, se mudar para um outro lugar por um longo período de tempo, sem uma causa ruim, sua esposa é obrigada a ir com ele, se ele desejar, a menos que haja algum perigo iminente para o corpo dela ou para a alma dela. E você precisa saber, é um problema para a alma dela. Ele diz ainda, seja um problema para a alma ou para o corpo, ele precisa levá-la se ela desejar. Pois embora pertença ao marido, diz Thomas Boston, como cabeça determinar o lugar da sua habitação, entretanto, ele não pode fazer isso a despeito do amor e da obrigação que ele tem para com a sua esposa. É requerido coabitar, habitar junto, na mesma casa, na mesma cama, na mesma mesa. É requerido isso. É requerido viver em paz, irmãos. A Bíblia diz que devemos buscar a paz com todos os homens. Mas no casamento, nós devemos buscar a paz um com o outro mais do que em qualquer circunstância. Mais do que qualquer circunstância. Porque não existe guerra mais sem precedentes do que a guerra de um casal. Porque não há esperança se eles não restaurarem os seus caminhos. Preste atenção nessa imagem. Você já viu algum homem rasgar sua própria carne? Você já viu algum homem pegar sua cabeça e bater na parede? Se você viu, ele é louco. Assim como é louco uma mulher que pega e bate a sua cabeça na parede, destruindo a autoridade do seu marido, e um homem que não ama a sua esposa e rasga a sua própria carne e destrói sua própria vida, destruindo a sua própria vida. No mundo pagão, irmãos, antigo, quando havia uma festa de matrimônio, casamento, sabe o que eles faziam? Eles pegavam o fel de um animal que era morto e jogavam atrás do altar, para que toda a amargura não acompanhasse aquele matrimônio no coração deles. Porque isso é o desejo de ter paz dentro da casa, de ter harmonia dentro do lar. Não deixe o seu marido, não deixe a sua esposa ainda um desejo cuidadoso de satisfazer um ao outro.
A mulher deve adequar-se dia após dia para o bem do seu marido, de acordo com aquilo que é bíblico e ordenado pelo próprio Deus, fazendo aquilo que é agradável. Assim também o marido, ele deve se conduzir de tal maneira que ele agrade a sua esposa. O conforto vai ser dado pelo fato de que cada um vive para alegrar o outro, cuidadosamente, como a Escritura nos ensina. Eu não devo viver apenas em paz, eu devo viver também em amor. A companhia do meu cônjuge precisa ser agradável. Você dizer assim: eu não vejo o melhor momento do dia quando meu marido sai. A companhia é terrível. Esse é um divórcio real dentro do próprio lar. O meu maior prazer é quando meu marido não está em casa. A minha maior alegria é quando a minha esposa sai. Eu não tenho prazer na companhia dele ou dela. Eu preciso aprender a viver não apenas em paz, mas em amor. Ainda honrando um ao outro, Deus nos chamou para ter paz, irmãos, no casamento. Honre ao seu cônjuge. Mulher, honre ao seu marido. Ande em consciência e respeito diante da superioridade que Deus deu a ele sobre você, em termos de conduzir sua família, de tal maneira que você se alegre com ele. O marido deve honrar sua esposa também, não apenas com palavras, mas com ações. Que o homem, para querer alguma coisa, ele fala muito bonito, age muito pouco. E você precisa, para conquistar sua esposa, honrá-la. A minha esposa diz uma coisa que ela reclama de mim, eu preciso ver mais ajuda, e você vai ver que eu sou a mulher mais feliz dessa casa. Se vocês me ajudarem mais. Em outras palavras, ela não quer que eu diga eu te amo de manhã cedo. Ela quer que eu faça o café da manhã para ela. Ela quer que eu vá na cozinha e prepare o café, quando ela acordar, está pronto. Essa é a forma de eu dizer para ela que eu a amo. É assim que ela vai me ouvir. Não é mandar cartas, não é mandar rosas. Ela pode lhe bater com essas rosas em determinado momento da sua vida. Você precisa falar e agir. Falar e agir. Eu preciso, não apenas isso, eu preciso ter simpatia e empatia com a cruz do outro, com as dores do outro. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. É o que a palavra de Deus nos diz. E fielmente, irmãos, em respeito aos seus corpos, com fidelidade aos seus corpos, entregar um ao outro, de acordo com o fim do casamento, o propósito do casamento, o objetivo do casamento. Deixe o homem, pai e mãe, una-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O propósito é o conjugado, é a relação íntima, é o estar junto com. Você não pode negar o seu corpo à sua esposa, ou a esposa ao seu cônjuge, ao seu marido. Você sabe que, dentro dos conceitos claros, irmãos, de deserção,
Os puritanos diziam: você não deserda, você não abandona a sua casa simplesmente saindo dela e nunca mais voltando. É quando você deixa de cumprir os seus papéis dentro do próprio lar. Quando não há relação íntima com o casal, quando eu nego o meu trabalho para sustentar a minha casa, quando eu nego o meu trabalho para me submeter ao meu marido, quando eu vivo segundo o meu próprio coração, você começa a abandonar o casamento dentro de casa, e você tem o abandono do lar vivendo debaixo do mesmo teto. Os puritanos chegavam a dizer que eles davam carta de divórcio quando era negado da parte de um dos cônjuges a vida íntima no casamento, porque era a porta para o adultério. E o adultério não é só a prática do adultério, é o trabalhar para ele, o operar, o produzir. Não cuidando apenas dessas coisas para ter paz, mas cuidando da alma um do outro, fazendo com que o outro ame mais a Cristo, tema mais a Deus. E aí eu preciso conduzir minha casa segundo as Escrituras Sagradas, apontar Cristo. Uma vez um jovem que estava gostando de um indivíduo que era ímpio, nesse caso nunca poderia ter a bênção da igreja. Não é o caso tratado pelo apóstolo Paulo, em que dois eram ímpios, Deus salvou um e não o outro, então começa toda a narrativa. Esse caso era de uma moça crente que se apaixonou por um rapaz incrédulo. E dentre muitas razões que eu dei para ela não seguir naquele caminho, eu disse: vai chegar um dia em que você vai cair enferma, que você vai ter angústia na sua alma, e você vai estar sozinha, porque o teu marido não vai se ajoelhar ao pé da cama e orar por você e apontar Cristo para você e dizer: olha para Cristo. Não só os malefícios da alma, do corpo, mas os da alma também. Porque Ele nos chamou para a paz. Esse é o fim do casamento, a paz. E é isso que você, homem, precisa lutar na sua casa, para ter paz na sua casa. É para esse fim que Deus te deu uma esposa e que Deus te deu um marido, para que haja paz no seu lar. Ora, irmãos, o anseio do meu coração é que Deus desperte os jovens que estão se casando para serem homens de verdade biblicamente, mulheres que temam a Deus de verdade, que tenham consciência disso e que busquem a glória de Deus no seu casamento, a paz no seu casamento. E para que a paz seja estabelecida, você precisa guerrear contra o diabo, contra o teu coração, contra o mundo. Mas há uma verdade inequívoca: o teu Salvador, teu marido Jesus Cristo, já venceu o mundo, o pecado e o diabo. Nele eu posso estabelecer a paz.
Essa é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurado os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus santo e misericordioso, ajuda-nos, Senhor, como igreja, a termos a nossa casa restaurada, edificada sobre a rocha que é Cristo. Socorre-nos, ó Deus, quando falhamos, e são muitas as nossas falhas, e nós carecemos de Ti dia após dia. Ensina-nos como homens a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Ensina as nossas esposas a serem mulheres submissas aos maridos, como Cristo nos ensina na sua palavra, como a igreja é submissa a Cristo. Para que haja paz, Senhor Deus, que essa é a marca do casamento. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Só foi possível o casamento porque Deus em Cristo estabeleceu a paz. Glória ao Senhor por isso. Ensina-nos a estabelecer em Cristo a paz nos nossos lares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.